E vamos agora para alguns dos principais destaques desta semana. E uma carta aberta escrita pelo arcebispo italiano Carlo Maria Viganò e enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou evidência em vários veículos de comunicação em todo o mundo, após a publicação no domingo, dia 7 de junho. Na quarta, dia 10, o próprio presidente Donald Trump respondeu a essa carta aberta do arcebispo. Tão honrado pela incrível carta do arcebispo Viganò para mim, tuitou o presidente Trump na noite de quarta-feira. Espero que todos, religiosos ou não, leiam. Em sua carta, o arcebispo Viganò, que serviu como núncio apostólico nos Estados Unidos de 2011 a 2016 e trabalhou também com o Papa Bento XVI, elogiou a liderança do presidente Trump ao enfrentar críticas por lidar com a pandemia de coronavírus e os protestos pela morte de George Floyd. O arcebispo Viganò escreveu sobre a formação nos últimos meses de dois lados opostos, compostos por filhos da luz e filhos das trevas, o último dos quais, segundo ele, deseja demolir a família e a nação. Viganò é conservador, tem 79 anos e, além de núncio nos Estados Unidos, foi secretário-geral da província do Vaticano e é conhecido também por seus contrapontos ao Papa Francisco. Ele foi ordenado em 1968. Como padre, ele serviu em várias missões diplomáticas antes de ser consagrado bispo por João Paulo II em 1992. E esta carta enviada ao presidente dos Estados Unidos repercutiu positivamente e muito no meio católico e também no meio evangélico, já que as palavras vieram de encontro aos princípios e anseios da comunidade cristã. Preste atenção, agora vamos conferir a íntegra da carta do arcebispo ao presidente Donald Trump, do arcebispo italiano Carlo Maria Viganò. Senhor presidente, nos meses recentes, temos testemunhado a formação de dois lados opostos que eu chamaria bíblicos: os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz constituem a parte mais evidente da humanidade, enquanto que os filhos das trevas representam uma absoluta minoria. E, no entanto, os primeiros são objeto de uma espécie de discriminação que os coloca numa situação de inferioridade moral relativamente a seus adversários, que frequentemente mantêm posições estratégicas no governo, na política, na economia e na mídia. De um modo aparentemente inexplicável, os bons são feitos reféns pelos maus e por aqueles que os ajudam, seja por interesse, seja por medo. Estes dois lados, que têm uma natureza bíblica, seguem a nítida separação entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. De um lado estão aqueles que, embora tenham 1000 defeitos e fraquezas, são motivados pelo desejo de fazer o bem, de ser honesto, de formar família, de se dedicar ao trabalho e dar prosperidade à sua pátria, de ajudar os necessitados e, obedecendo à lei de Deus, merecer o reino dos céus. Do outro lado estão aqueles que servem a si próprios, que não detêm quaisquer princípios morais, que querem demolir a família e a nação, explorar os trabalhadores para tornarem-se indevidamente ricos, fomentar divisões internas e guerras e acumular poder e dinheiro. Para eles, a ilusão falaciosa do bem-estar temporal levará um dia, se eles não se arrependerem, ao terrível destino que os espera, longe de Deus, na danação eterna. Na sociedade, senhor presidente, estas duas realidades opostas coexistem como inimigos eternos, assim como Deus e o pai da mentira são inimigos eternos. E parece que os filhos das trevas, que podemos facilmente identificar como Deep State e que Vossa Excelência sabiamente se opõe e que está nesses dias em guerra feroz contra o Senhor, decidiram mostrar suas cartas, por assim dizer, revelando agora seus planos. Eles parecem estar tão certos de já ter tudo sob controle que deixaram de lado a circunspecção que até agora tinha escondido, ao menos parcialmente, as verdadeiras intenções deles.
As investigações em curso revelarão a verdadeira responsabilidade daqueles que manipularam a emergência do Covid, não apenas na área da assistência médica, mas também na política, na economia e na mídia. Descobriremos provavelmente que nesta colossal operação de engenharia social existem pessoas que decidiram o destino da humanidade, arrogando-se o direito de agir contra a vontade dos cidadãos e de seus representantes nos governos das nações. Descobriremos também que os tumultos destes dias foram provocados por aqueles que, vendo que o vírus está inevitavelmente desaparecendo e que o alarme social da pandemia está minguando, tiveram necessariamente que provocar distúrbios sociais para que fossem seguidos de repressão que, embora legítima, pudesse ser condenada como agressão injustificada contra a população. O mesmo está acontecendo na Europa, em perfeito sincronismo. Está absolutamente claro que o uso de protestos de rua é instrumento para os propósitos daqueles que, nas próximas eleições presidenciais, gostariam de ver eleito alguém que incorpore os objetivos do Deep State e que expresse fielmente e convincentemente esses objetivos. Não será surpresa se dentro de poucos meses soubermos que, escondidos novamente por detrás desses atos de vandalismo e violência, estão aqueles que esperam lucrar com a dissolução da ordem social para construir um mundo sem liberdade. Embora possa parecer desconcertante, os alinhamentos opostos que descrevi também existem nos círculos religiosos. Existem pastores fiéis que cuidam do rebanho de Cristo, mas há também mercenários infiéis que procuram dispersar o rebanho e entregá-lo para que seja devorado pelos lobos ferozes e vorazes. Não é surpreendente que esses mercenários sejam aliados dos filhos das trevas e odeiem os filhos da luz. Assim como existe um Deep State, existe também um Deep Church, que traz seus deveres e renega seus compromissos perante Deus. Assim, o inimigo invisível que os bons governantes combatem nos negócios públicos é também combatido pelos bons pastores na esfera eclesiástica. Trata-se de uma batalha espiritual da qual eu falei em meu recente apelo publicado no dia 8 de maio, segue o arcebispo. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm em sua pessoa Donald Trump presidente. Um presidente que corajosamente defende o direito à vida, que não tem vergonha de denunciar a perseguição aos cristãos ao redor do mundo, que fala de Jesus Cristo e do direito dos cidadãos à liberdade de culto. Sua participação na Marcha pela Vida e, mais recentemente, sua proclamação do mês de abril como Mês Nacional da Prevenção do Abuso Infantil são ações que confirmam de que lado Vossa Excelência deseja lutar. E quero crer que nós dois estejamos no mesmo lado nesta batalha, embora com armas diferentes. Por essa razão, acredito que o ataque que Vossa Excelência sofreu após sua visita ao Santuário Nacional de São João Paulo II é parte da narrativa orquestrada pela mídia que não busca lutar contra o racismo e promover ordem social, mas agravar os ânimos. Não busca a justiça, mas legitimar a violência e o crime. Não deseja servir a verdade, mas favorecer uma facção política. E é desconcertante que haja bispos, como os que eu denunciei recentemente, que, por suas palavras, provam que estão alinhados com o lado oposto. Eles são subservientes ao Deep State, ao globalismo, ao pensamento alinhado à nova ordem mundial que eles invocam com frequência cada vez maior, chamando-a de fraternidade global, que nada tem de cristã, mas que evoca os ideais daqueles que querem dominar o mundo, expulsando Deus dos tribunais, das escolas, das famílias e talvez até mesmo das igrejas. O povo americano é maduro e entendeu agora o quanto a mídia tradicional não deseja disseminar a verdade, mas quer silenciá-la e distorcê-la, propagando a mentira que é útil para os objetivos de seus senhores.
No entanto, é importante que os bons, que são a maioria, despertem de seu marasmo e não aceitem serem enganados por uma minoria de pessoas desonestas com propósitos inconfessáveis. É necessário que os bons, os filhos da luz, se unam e façam ouvir suas vozes. E que maneira mais eficiente existe de se fazer isso, senhor presidente, do que pela oração, pedindo ao Senhor para proteger Vossa Excelência, os Estados Unidos e toda a humanidade deste enorme ataque do inimigo? Diante do poder da oração, as enganações dos filhos das trevas cairão. Suas conspirações serão reveladas, suas traições serão desvendadas. Seu poder assustador acabará em nada, será revelado e mostrado ser o que é, uma fraude infernal. Senhor presidente, minhas orações estão continuamente voltadas à amada nação americana, para onde tive o privilégio e a honra de ser enviado pelo Papa Bento XVI como núncio apostólico. Nesta hora dramática e decisiva para toda a humanidade, oro por Vossa Excelência e por todos aqueles que estão ao seu lado no governo dos Estados Unidos. Tenho certeza de que o povo americano se une a mim e a Vossa Excelência em oração a Deus Todo-Poderoso, unido contra o inimigo invisível de toda a humanidade. Eu abençoo Vossa Excelência e a primeira-dama, a amada nação americana e todos os homens e mulheres de boa vontade. Carlo Maria Viganò, arcebispo titular de Upiana. Sobre essas palavras, tire suas próprias conclusões, mas a verdade é que, diante dos atos extremistas, feitos em nome de causas nobres para atender os interesses de militantes de causas escusas que vão contra valores cristãos, valores da família, valores da vida, podemos esperar muitas coisas, atos inclusive que parecerão serem verdadeiros, e talvez até vão jogar a culpa em certas lideranças de bem do país. Cuidado, atos de vandalismo, de ataques, construídos facilmente ou falsamente para promover o caos e jogar a culpabilidade contra qualquer um de bem que tenha coragem de defender os valores corretos da vida. Fique de olho, realmente estamos vivendo em um período tão racional da humanidade. Um tempo atípico, porém, por tantas coisas irracionais acontecendo, curiosamente previstos em várias passagens na Bíblia. Estejamos atentos.